Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Você estava exigindo, ele está de volta. Dé, o Aranha, o cara que tem amanhã. Tudo bem? Parceiro, tudo bem? Estamos aqui no Maraca, né? Amo. Eu geralmente gosto de botar a câmera mostrando aquelas camisas da seleção brasileira, mas por sua causa, eu botei a câmera mostrando as camisas aqui. Olha, América. Bangu e América. Bangu. Joguei nos dois, né? Botafogo. E o Botafogo tá é aqui. melhor parar de mostrar Vasco. a camisa de time para mostrar. Eu também não joguei em tantos times assim, né? Quem jogou em mais times, você ou Cláudio Adão? Puta. Tá de sacanagem, Adão, rapaz. Eu joguei em poucos times, rapaz. Adão, olha aqui o que vai falar, Adão. Mas, ó, Adão, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tiro o chapéu pro Cláudio Adão. Joga, Pra tu ver uma coisa. O Cláudio Adão, pra mim, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro de todos os tempos. E nem jogou na seleção. Que coisa, né? Pra tu ver, cara. Cara, se inscreve aí, Wellington Campos FC. Todo dia ele me cobra. Já chegou a 100 mil? Já chegou a 100 mil? Tu já chegou a 100 mil. Me parece que você chegou a 100 mil com S. Tem que ser com C, pô. É 100.000. Porra, o que tá vendo aí, pessoal? Senta o dedo aí no canal do Wellington, porra, pra gente sortear essa porra dessa camisa, cara. Porra, fala sério, compadre. E dá um joinha. Depois da vinheta eu vou trazer esse cara aqui, que a gente tá brincando aqui, mas tem coisa séria para falar também. Tá? Roda a vinheta! Gente, antes de falar do Vasco, que eu sei que tem muita gente esperando, até pela identificação do Dé, nós nos emocionamos hoje no Maracanã com o jogo do Fluminense e com um jogador chamado Martinelli. Martinelli. Rapaz, o futebol é maravilhoso, né? Como eu agradeço a Deus o privilégio de ter nascido dentro de um campo de futebol. Eu sou de uma cidade do interior, do estado do Rio, minha cidade chama Paraíba do Sul. Opa. E eu nasci dentro do campo do Riachuelo Esporte Clube, porque meu pai era zelador do clube. Que legal, que legal. Então, a minha vida, cara, a minha história de profissional, a minha vida de ser humano, ela está, desde que nasci, ligada ao futebol. E como não agradecer a Deus por isso, cara, por esse privilégio de ter nascido, ter crescido, ter vivido e estar até hoje, acima de tudo, com saúde, graças a Deus. E se você conhece o mundo, foi graças ao futebol. Então a bola me deu tudo que eu tenho na vida, tudo. Uma família maravilhosa, grandes amigos, e poder trabalhar numa emissora como a Super Rádio Tupi. É verdade. Que pela minha maneira de ser, pela minha, sou povo, gente. Eu sou raiz. Esse aqui é povão mesmo. E nós aqui na Super Rádio Tupi somos raiz. Sim. Não é? Então nunca ninguém chegou para mim. A gente é a cara do povo. É isso aí. Eu sou povo. Eu tenho o maior orgulho de dizer, mas mesmo sendo povo, eu cursei universidade. Sim. Mesmo jogando futebol, graças ao meu querido Zé Mário. Zé Mário, né? Foi presidente do sindicato dos Sim, treinadores. grande jogador, grande técnico, enfim. Se não fosse o Zé Mário, eu não tinha cursado universidade. Me formei em educação física, sou graduado. Ele que te perturbou, vai estudar. Que bacana. E graças a Deus eu fiz isso e bato no peito de dizer que ainda estou aqui trabalhando no futebol. Graças a Mês de abril, mês do meu aniversário, vou fazer 76 anos, dia 16 de abril. Não é? Sou de 16 de abril de 1949. Quero ver se você vai coçar esse bolso aí. Não vou não, cacete, não vou coçar não. Você que tem que coçar para mim, né? Então, cara, que alegria de poder chegar aqui e dizer que me emocionei hoje. Eu também. Eu me emocionei porque tem um jogador, no time do Fluminense, que está jogando numa função que não é a dele. Ele joga com a 8, mas como diriam os antigos? Ele está jogando com a 5. Quem joga e jogava com a 5 e maravilhosamente bem é o André.
Sim. O Martinelli fazia o meio campo, André e Martinelli. O André é destaque lá no futebol. É isso aí, foi para o exterior, passou, né? Graças a Deus por isso, muito merecedor, jogador de seleção. E aí, meu amigo, não tem um outro jogador para jogar na função, ou se tem, não estava jogando nada. E aí veio o Mano e colocou o Martinelli para fazer essa função. E vamos lembrar que ele faz porque ele é um profissional excelente, é uma cria da casa, é um menino que tem uma vitalidade impressionante, está fazendo, ele fazendo o trabalho dele. Como vocês dizem no futebol, vocês boleiros, veste a camisa. Veste a camisa, não é? Veste a camisa. E isso não é muito comum, não. Porque hoje o jogador é tudo mercenário. Quer ver o exemplo? A seleção brasileira. Ninguém é comprometido, cara. Há um comprometimento e o Martinelli tem. E o que acontece no jogo? Estava vaiado. O Fluminense jogou bem pra cacete o primeiro tempo, deu um chocolate no Bragantino, que é um time enjoado, um time composto por jogadores habilidosos, bons jogadores no banco de reserva. Não é fácil ganhar desse time, não. E volta para o segundo tempo e inverteu. Futebol permite isso, não é? E um volume de jogo, uma pressão do peru do Bragantino em cima do Fluminense, e no final o Bragantino empata. Uma falha do Fábio, que é um ser humano também, pode falhar, não é isso? Faz parte. Né? E aí, meu amigo, de repente, começa a torcida vaiar, a torcida vaiar, e começa a vaiar quem? Martinelli. Porra, pelo amor de Deus, eu entendo o sentimento do torcedor, eu entendo, às vezes, um momento de raiva, mas muito injusto. Eu dou graças a Deus, dá sua mão aqui, deixa eu pode tirar meu ídolo. Eu dou graças a Deus, Wellington, porque eu e o Penido comentando, a gente está narrando o jogo, ele narrando e eu comentando, ele me pediu para falar. Eu falei, é injusto isso. Martinelli está jogando uma função que não é dele, não concordo com o torcedor, não. E, rapaz, Deus é tão bom, Deus é tão presente na vida daqueles que creem nele, como é o caso do Martinelli, que eu sei que é um menino de Deus. Lutador e mais do que isso, uma pessoa que crê. Feliz daquele que crê, como eu, como você, e como você que está aí assistindo a gente. Se não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. Se você não tiver fé, meu amigo, não sai nem de casa, porque a vaca vai para o brejo. E eis que, finalzinho do jogo, uma bola que o Thiago Silva pega de primeira lá na cobrança de escanteio, depois do rebote. O zagueiro salva em cima da linha e a bola sobra para quem? Para Martinelli. E que empurra a bola para dentro do gol, mas isso faz parte do show. O mais emocionante, o mais bonito, Hélio, é quando termina o jogo, a imagem vem, né? Todo mundo, né? A gente tem, né? Eu estou no Maracanã, eu estava na cabine, mas a gente tem uma tela, um telão grande na frente, e aí chama a imagem, vem, a lágrima do Martinelli rolando, né? Rolando ele com as mãos erguidas para o céu e agradecendo a Deus. E a torcida do Fluminense todinha, 20 mil pessoas aplaudindo o Martinelli. Depois de vaiá-lo. Isso emociona. Eu falo nisso agora, estou super emocionado. Imagina o Martinelli. Deus existe, parceiro. Não está feia a coisa, o bicho está pegando. Tenha fé. Reza mais. Reza, faça. Eu não digo nem para uns é rezar, para outro é orar. Para mim, orar. Não é? Eu sei o seguinte, cara, eu jogo no Jesus Cristo Futebol Clube e o Martinelli também. E fazer o bem, você está falando com Deus. É isso aí, meu amigo. Vamos falar agora do Vasco. Ih, que desgraça, cara. Então, é isso aí que o torcedor está pensando. Porque, pela maneira que perdeu pelo Corinthians, você me disse que não viu o jogo. Não, eu não vi. Eu não vi o jogo, até porque também me parece que eu estava na rua. Não, esse jogo... um canal que não passou para lugar nenhum, só para quem tinha... Passou streaming, só na internet. Eu tinha ido resolver é minha obrigação, como comentarista, ver todos os jogos. E você vê, eu vejo. Eu não pude ver porque um bichinho meu passou mal e eu tive que levar para... É o porco-espinho, não? Não, um gatinho que dá um problema renal e tudo, que a gente teve que levar porque o Apolinho falou que você tinha um porco-espinho, é verdade? É o Juninho. Ele já cresceu agora, já é pai, mas nasceu lá em casa, graças a Deus. Que bacana.
O Dé é um apaixonado pelos animais. Né? Eu é um protetor. A dona Rose em casa, né? Mas eu não vi o jogo, mas sei a história do jogo todinho. Então, porque o que você ouviu de comentário, o que você ouviu na nossa reportagem na Tupi, o que você ouviu no programa com o Heraldo Leite? E bom, eu participei... Tinha 11 jogadores que vinham jogando. Sim. Aí, de repente, ele muda 8. Sim. E aí deu no que deu. Bom, vamos lá. O que eu penso disso aí? Eu penso que alguma coisa está errada aí nessa história. Quem está pagando o pato aí é o técnico, o Carille. Agora eu pergunto, ele é o quê? É o dono do Vasco? Ele ou é apenas um funcionário que, de repente, está fazendo uma coisa que foi combinada em conjunto? Sim. Porque eu, como empregado lá na Super Rádio Tupi, mesmo tendo a função aqui de comentarista, eu não tenho o poder de chegar lá e mudar algumas coisas. Mudar a escala, por exemplo. Isso, mudar a escala. De repente, eu tenho que pedir aos meus superiores se concordam comigo. Então, o que eu acho dessa história toda? Que história é essa? Foi o Carille que deu uma prioridade sul-americana em detrimento do Campeonato Brasileiro, que é balizamento. Eu quero lembrar que é através do Campeonato Brasileiro que você galga posições para disputar as competições. Internacionais. Internacionais, inclusive. E o Vasco venceu na primeira rodada. Ele era um dos poucos que tinham vencido na rodada. Tinha 3 pontos. Aí vai jogar um jogo lá na casa do cacete. Lá no Peru. Não é altitude. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com esse papo de que é uma altitude. Não é, não. É uma altitude muito baixa. Em relação, por exemplo, a Bogotá, a Quito, que é mais alto ainda. Então é uma altitude para alguns jogadores boi cansados. Por exemplo, Felipe Coutinho, de repente para o Verratti, que são jogadores mais... o Felipe Coutinho não é um atleta e o Verratti é um jogador mais veterano. De repente, eles podem ser poupados. Agora, o Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo para o Corinthians, ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse, que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte... Foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Mas hoje, você foi treinador. Sim. Você escalava o seu time. Sim. Hoje o técnico, ele quando vai escalar, ele chama mais 4, 5, além dos auxiliares. Sim. Vem o fisiologista, olha... Mas 8? Você escalar 8 de 11? 8 de 11, ou eu vou tirar o que eu falei aqui, 2, 3, que de repente foram sobrecarregados, e fazer um time misto com algumas mudanças que eu fui obrigado a fazer. Então essa derrota você bota na conta do Carille? Não. Você bota na conta de quem? Não, eu quero saber o seguinte, se o Carille fez isso por conta dele, junto com a comissão técnica, sozinho. Ele é o responsável, sozinho. Agora, quando eu vou fazer uma mudança de colocar 8 jogadores... É um time, pô. É um time praticamente, botar um outro time, eu vou fazer pela minha cabeça? Ou eu vou pedir autorização para fazer isso aos meus superiores? O Flamengo, que tem um elenco melhor, você imagina o Felipe Luiz fazendo 8 treinos? É isso aí. Aí não, aí você está... É o termo, eu sou popular. Comigo está cagando e andando para o campeonato. Então o Vasco dá prioridade a... Pô, ainda vai jogar em casa contra um time que o Vasco é muito favorito. Se não vencer desse time, como é que chama? Eu acho que é Porto Cabedelo. Puerto Cabello. Tudo bem, no futebol pode tudo, mas eu vou jogar em casa, porra. Eu vou jogar em casa. E que raio de... A Sul-Americana é mais importante que um campeonato brasileiro? Então não. Então eu queria saber da diretoria do Vasco. Você, Pedrinho, você não participou de nada?
Você não autorizou, por exemplo, que, né, e falou para o Carille que, olha, a nossa prioridade é a Sul-Americana. Vamos, com toda certeza, você pode poupar os jogadores que você quiser. Então, pelo amor de Deus, um funcionário é que agora decide e define os destinos, quais são as prioridades de um clube. Se isso aconteceu no Vasco, está errado o Carille e está errada a diretoria do clube. Principalmente, nesse caso, para mim, a diretoria do clube foi omissa. Eu quero a sua opinião. Você concorda com o Der? Se acrescenta mais alguma coisa? Pode discordar também. Não, pode, opinião, pode e deve. É a minha opinião. Então. E eu não tenho rabo preso, eu sou isso aqui. É verdade. Eu sou autêntico, eu sou sincero. Se eu estiver Por isso errado, que a galera eu vou pedir gosta desculpa. de você. Se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa. E você tem um outro problema, já te interrompi, que a gente não pode mais ver treino. É. Você não pode mais ter acesso à concentração. Isso atrapalha o torcedor de entender o que está acontecendo. Antigamente você ia treino terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você sabia quem tinha treinado, quem não tinha. É difícil, a gente não sabe-se nada, né? Você que é o diarista do clube, vive o dia a dia dos clubes, né? Não sabe nada. Imagina o torcedor, cara, que é o apaixonado, que é né, é o que é a essência, a natureza, a alma do clube. Como é que fica o torcedor? Você tem que esperar o jogo acabar para perguntar ao técnico o que aconteceu, porque ele trocou tanto. E aí o cara fala o quê? O que ele falou? Que eu precisava trocar. Você falou mas, que não pode botar a culpa na altitude, mas ele botou. Ele botou, né? Não, bom, então tá bom. Se foi único e exclusivamente o Carille que, né, foi o responsável por isso, então só tem um caminho para ele. Só tem um caminho, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido. Porque ele fez uma coisa na cabeça dele em detrimento né, aos seus milhões de torcedores. Ele cagou para o campeonato. É isso? E aí, o que você acha? Comente aí, deixe seu nome, o nome da sua cidade. Esse assunto é polêmico. O torcedor está chateado, está brabo, está acontecendo tudo. E quero a sua opinião. E se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dá o joinha que é importante. E eu estou precisando da sua inscrição, sim. Deixa eu agradecer o Dé, porque se deixar a gente fica aqui a noite toda falando de futebol, que é a nossa paixão. É isso aí, é paixão mesmo, uma paixão racional. A gente tem que entender que, às vezes, o apaixonado irracional fala coisas que depois, né? Se falar alguma coisa aqui, na base da emoção, de repente eu vou depois, olha, eu falei na base da emoção, me desculpa aí. Eu amo o Vasco. No jornalismo a gente aprende que a emoção não pode superar a razão. Não, cara, o amor tem que ser racional. Porque o amor irracional vira paixão. Fica doentio. A paixão é uma coisa doentia. É igual você ser apaixonado, né? Uma coisa é você amar uma mulher. Outra coisa é você idolatrar uma mulher. Idolatrar, meu amigo, só a Deus. Só a Deus. Agora, é humano isso, não é? A emoção é humana, ué. É isso aí. Belo papo, bela opinião do meu amigo Del Aranha. Você concorda com a saída do Carille? É o responsável, tem que sair? Comente aí, deixe seu nome, o nome da sua cidade, é super importante. E deixa eu agradecer o Dé. Estamos aqui no Maracanã. E, sem dúvida, com uma emoção muito grande sempre que a gente vem aqui. Tá certo? Fiquem com Deus do Maracanã, Dé, o Aranha e o Wellington Campos.